Olá, meu querido, como é que vocês estão? Tudo na bênção, tudo na paz? Deus abençoe a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja na tua vida. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo sobre as portas de Jerusalém e a aplicação delas na nossa vida. Nós falamos semana passada sobre a segunda e a terceira porta, que era a porta do peixe e a porta velha, né? E hoje nós vamos abordar a quarta e a quinta porta, que é a porta do vale e a porta do monturo. Só que antes de entrar nesse novo assunto, eu queria revisar com vocês rapidinho alguns tópicos principais do que nós vimos semana passada, né? No segundo vídeo. Primeira porta do peixe. Era por essa porta que retornavam para Jerusalém os pescadores, trazendo o fruto do trabalho deles, o pescado deles. Jesus, ele quer que nós sejamos pescadores de homens. É isso que Cristo espera que nós sejamos. De almas para o seu reino. O Senhor quer que nós venhamos a nos colocar à disposição dele para que ele possa nos usar com essa finalidade. E todos nós temos uma utilidade para Deus aqui na terra. A gente pode não ter o dom para pregar, o dom para evangelizar, o dom de ensino, seja lá o que for, mas nós temos uma boca, nós temos uma língua, nós temos uma inteligência, nós temos um coração. E foi no nosso coração que o Senhor nos transformou. Foi no nosso coração que ele entrou com a sua palavra. E é isso que o Senhor quer que nós venhamos a falar para as pessoas. Porque a humanidade está carente disso, querido. A porta do peixe é isso. Nós devemos ser pescadores de homens. O Senhor quer nos usar para que nós venhamos a levar o alimento para os homens. E o alimento para os homens, ou para os peixes, vamos dizer assim, é a palavra do Senhor. Então fala de Jesus. Fale que ele cura, sim, ele cura. Fale que ele liberta, que ele transforma, mas fale que ele perdoa. Fala que em Jesus está a salvação da nossa alma, a vida eterna. Eu também comentei, se não me engano, que a raiz dessa palavra peixe no grego, ela fala conosco sobre reprodução, sobre crescimento, multiplicação. E quando a gente vai para a Bíblia Sagrada e fala em peixe e multiplicação, une essas duas coisas, é impossível nós não lembrarmos da multiplicação que Jesus fez, né? Fala lá em João capítulo 6, em Mateus capítulo 14, em Mateus capítulo 15, fala da multiplicação do peixe. Né? A primeira e a segunda, Mateus 14 a primeira, Mateus 15 a segunda multiplicação. E se a gente for lá para Mateus 17, acho que eu falei alguma coisa sobre isso também, que foi quando havia necessidade de ser recolhido o tributo. Jesus manda Pedro ir lá no mar e pescar um peixe, tirar da boca do peixe uma moeda e pagar o tributo. Então, supra as necessidades. Quando Jesus multiplicou aqueles peixes para aquelas multidões, primeiro 5.000 homens, depois 4.000, fora mulheres e crianças, ele estava suprindo a necessidade deles naquele momento. Então, a porta do peixe também nos lembra disso, que além de sermos pescadores de homens, o Senhor supre as nossas necessidades. Sim, Deus supre, todas elas. Mas há um porém, lembra que nós falamos sobre isso? A Bíblia nos ensina que primeiro nós temos que buscar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro é o reino de Deus, querido. A questão é que as pessoas às vezes tentam inverter essa ordem e se aproximam de Jesus somente por aquilo que ele pode dar, né? Pela porta que ele pode abrir, pela solução que ele pode trazer no seio da família, ou seja lá onde for, sem se preocupar que o principal é o perdão e a salvação da nossa alma. Então não inverta essa ordem. Busque primeiro o reino de Deus, busque primeiro a presença do Senhor na tua vida. A porta velha. Sim, a porta velha. Os historiadores diziam que, ou dizem, melhor dizendo, né, falando, que essa porta dava acesso a uma parte nova da cidade de Jerusalém. Trazendo para a nossa linguagem hoje é um bairro, vamos dizer, se faz um bairro novo e aí aquela porta seria o acesso para aquele bairro. Então do velho, por aquela porta passa-se para o novo. Isso me lembra que nós temos que deixar para trás a velha natureza, o velho homem, que antes vivia na prática do pecado, do erro, fazia tudo o que achava que era certo, né? Tudo que lhe via o coração fazia, sem se importar se estava agradando a Deus ou não. Eu lembro que eu citei 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, que diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Paulo, quando escreveu isso, ele estava chegando à conclusão que não existe outra maneira, é somente através de Jesus
que a vida de uma pessoa é transformada, que ela é liberta do pecado que a aprisiona, que a escraviza, e ela passa a andar em novidade de vida. Mas é necessário, não só isso, querido, é necessário que a pessoa abra o coração, para que Cristo entre e faça a mudança, que as coisas velhas deixem de aflorescer na sua vida. O que são essas coisas velhas? Os erros que você cometia antes e achava que não tinha importância alguma, os pecados que você cometia contra Deus, palavras torpes que você falava, enfim, em Cristo é a mudança de vida. A porta velha nos lembra isso, mudança. O velho fica para trás. Em Cristo, que é a porta, nós passamos a andar em novidade de vida. Vamos iniciar então na quarta, falando da quarta porta, e a porta do vale, e eu quero ler esse versículo, que está em Neemias capítulo 3, versículo de número 13, e diz assim: a porta do vale reparou-a Anum e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e lhe assentaram as portas com os seus ferrolhos e trancas, como também 1000 côvados do muro até a porta do monturo. Veja bem, nós vamos falar a quarta e a quinta porta, que é a porta do vale e a porta do monturo. Essas duas portas então interligadas. Aqui está dizendo, aqui nos mostrando que mais ou menos 450, 500 metros era a distância entre uma porta e a outra. 1000 côvados, 45, 50 centímetros, no Antigo Testamento. Essas portas, ambas ficavam no lado sul de Jerusalém, no lado sul do muro da cidade, de frente para o sul. E ambas as portas estavam de frente para o mesmo vale, chamado Vale de Inom. Por essa porta do vale, aqueles viajantes que chegavam em Jerusalém vindo do sul, eles entravam na cidade por essa porta. Presta atenção nisso agora. Eles passavam pelo vale, e eles saíam do vale e entravam por essa porta, entravam na cidade e encontravam descanso. Eles saíam do vale, passavam por essa porta, entravam na cidade e encontravam refrigério para suas almas, para suas vidas. Eles saíam do vale, passavam por essa porta, entravam e encontravam proteção e segurança. Agora, presta atenção nisso. Anum, que foi o que edificou essa porta, o significado do nome desse homem é aquele que favorece, ou que mostra favor. É coincidência? Não é. Não é coincidência. A geografia de Israel, se a gente for analisar, ela é composta por montanhas, planícies e vales. Quando a gente fala em montanhas, lugares altos, é o que a gente pensa. Quando tudo vai bem, a gente associa isso, não é isso? Mas quando a gente fala em vales, a gente associa momento de dor, de angústia e de sofrimento. E quando na Bíblia nós falamos em vale, na Bíblia, a Bíblia nos remete para isso, para angústia, para sofrimento, para dor. Então a gente costuma dizer que as lutas que nós estamos passando, os momentos de dor, de dificuldade, de adversidades, quando estamos enfrentando situações assim, é comum nós dizermos que nós estamos no vale. Como é que você está, irmão? Estou passando pelo vale agora. É assim que nós dizemos, não é? Agora, todos nós conhecemos o versículo 4 do Salmo 23, que diz assim: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. E nós lembramos desse versículo, não lembramos? E aí nós nos agarramos a essa promessa, a essa palavra do Senhor. Só que muitos o que acontece? Lembram-se do versículo, se agarram à sua palavra, mas não têm a persistência para seguir em frente. Não buscam força em Deus para enfrentar aquela adversidade. E acabam desistindo no meio do caminho e morrendo dentro do vale. Quando a gente fala em vale, sim, são os momentos de angústia, de dor que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Se nós lembrarmos lá em João capítulo 16, versículo 33, todo mundo conhece esse versículo. Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo, ele deixou bem claro, bem explícito: vocês terão lutas, vocês terão adversidades,
Vocês enfrentarão momentos difíceis, vocês um dia vão passar pelo vale, é o que Jesus está dizendo. Mas Ele está nos dizendo também o seguinte: confie na minha palavra, confie nas minhas promessas. Não pare, não desistam, não fiquem no meio do caminho, sigam em frente, porque a porta está logo ali. A porta de saída do vale, queridos, está logo ali. A vida do cristão ela não é feita só de gozo, de felicidade, de facilidade, não. Quando nós passarmos por essas turbulências que a vida nos impõe, quando nós estivermos, quem sabe, até passando pelo vale da sombra da morte, vamos nos agarrar na palavra de Cristo, nas suas promessas. Por maior que seja a luta, nós não estamos sozinhos. Por maior que seja a dificuldade, nós não estamos desamparados. Jamais. O salmista, no Salmo número 9, ele diz assim: os que conhecem o teu nome, confiam em ti, Senhor, pois tu jamais desampara aqueles que te buscam. A diferença é essa. Lembra que eu falei antes, uns param no meio do vale? Param por quê? Porque preferem olhar para o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade, se colocarem num canto e se vitimizarem, de que continuarem confiando em Deus e buscando ao Senhor. Buscando a Deus. Buscar a Deus é confiar nele, é lançar sobre ele as nossas ansiedades. Não é o que diz em 1 Pedro capítulo 5, lançai sobre ele as vossas ansiedades. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Deus se importa conosco. Jamais nós vamos estar desamparados. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, da nossa caminhada, o Senhor está conosco, querido. Deus não nos deixa só. Jamais. A porta do vale é isso. A mensagem da porta do vale é essa. Mas deixa eu te dizer uma coisa antes. Jesus não nos chamou para nós morrermos no vale. Ou para montarmos acampamento lá no meio do vale e ficarmos lá o resto da vida, não. Isso é para quem desiste da caminhada. Em Hebreus capítulo 12 está escrito assim: corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A carreira que nos está proposta é a nossa trajetória aqui nesse mundo do qual nós estamos de passagem. Nós não pertencemos a este mundo. Olhando para as pessoas à nossa volta, para os defeitos delas, olhando para os obstáculos, para as lutas que nós enfrentamos, não. Olhando para Jesus. Ele é a referência. Imagine você dentro de um vale, procurando uma saída de um vale, mas você vai olhar para onde? Lá adiante você enxerga a porta de saída, aí o que você faz? Ah, mas eu tenho que abrir mão de algumas coisas para sair desse vale. Eu tenho que mudar algumas coisas na minha vida para que eu possa chegar até aquela porta e passar pelaquela porta. Eu te digo, vale a pena. Vale a pena esse sacrifício, vale a pena esse esforço. Não existe vale que não tenha fim, querido. Lucas capítulo 13, Isaías capítulo 40 nos mostra e diz assim, que todo vale será aplainado, vai se transformar numa planície. Planície é um local de fácil deslocamento, é plano. Então está dizendo que todo vale vai deixar de existir, por mais duro que ele seja, mais profundo que ele seja, mais doloroso que ele seja, ele tem um fim. A porta do vale nos chama a atenção para isso. Restauração da nossa fé na palavra do Senhor. Perseverança, persistência, não desistir no meio do caminho. E confiança em Deus, querido. Jamais Ele desampara aqueles que o buscam. Os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Essa é a mensagem da porta do vale. Confiança no Senhor e persistência. Olhar para Jesus, não olhar para o obstáculo e não se acomodar dentro do vale. Você nunca está sozinho. Eu digo assim, por maior que seja a nossa luta, a nossa dificuldade, o momento mais difícil que pareça, todos podem nos abandonarem nesse momento, mas o Senhor não nos abandona. O Senhor tem planos para mim e para a sua vida, e os planos que Ele tem para mim e para você são planos de bem e não de mal, para nos dar uma esperança em um futuro. É o que Ele diz na sua palavra, Jeremias capítulo 29, verso 11. Às vezes nós não entendemos os caminhos do Senhor, claro que não.
porque ele diz que os pensamentos deles são maiores que os nossos e os caminhos deles também. Tem Romanos capítulo 11, se não me engano, até isso aí faz parte de uma música de um cantor gospel, que ele diz: quem conheceu a mente do Senhor? Lembra? Eu vou dizer um pedacinho. Ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis ou desconhecidos são os teus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Deus trabalha na nossa vida de uma maneira que nós não entendemos. E às vezes nós passamos pelo vale, ou por culpa nossa, por erros cometidos por nós, ou às vezes é tratamento de Deus, é como prova da nossa fé. Mas em ambas as situações, sejam elas quais forem, o Senhor não nos desampara, Ele está conosco. Então grava isso no teu coração. Porta do vale, restauração da sua fé em Cristo, confiança no Senhor e persistência. Não desista, porque Jesus não desistiu de você, jamais. A nossa quinta porta é a porta do monturo. Neemias capítulo 3, versículo de número 14. Diz assim: a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Este a edificou e lhe assentou as portas com os seus ferrolhos e trancas. Pois bem, monturo. Eu acho que todo mundo sabe o que é monturo, né? Monturo significa monte de lixo. Aglomerado de coisas que são descartadas, que são inúteis, que não servem para nada. Coisas que atrapalham, que prejudicam. Isso é monturo. Por essa porta do monturo, o lixo da cidade de Jerusalém era retirado e jogado no vale de Inom. O mesmo vale do qual as pessoas passavam para entrar em Jerusalém pela porta do vale. E nesse vale de Inom, não somente o lixo, não somente aquilo que era descartado, que era inútil para eles, era lançado ali, mas também os cadáveres de pessoas que eram consideradas impuras, pessoas que não tinham ninguém por elas, os indigentes, resto de animais. O profeta Jeremias, lá no capítulo 32, ele diz que era nesse vale, no vale de Inom, que o povo de Deus, depois que se afastou dos caminhos do Senhor, que abraçou a idolatria, ali nesse vale, o povo de Deus, veja bem, sacrificava os seus filhos a fogo para um falso deus chamado Moloque. Nesse vale eram cometidas várias abominações contra Deus. Esse vale de Inom simboliza tudo aquilo que é desprezado por Deus, aquilo que Deus não aprova. E essa porta do monturo, ela me lembra que nós temos que retirar da nossa vida tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que nos contamina. Existem pessoas que estão há anos dentro da igreja, anos, não perdem um culto, participam de todas as campanhas, tem alguns que até se envolvem no trabalho da obra, né? Aí você para, olha, aquele irmão, aquela irmã é uma benção, olha que benção, né? Sempre sorridente, sempre feliz, abraça um, abraça o outro, sempre disposto para ajudar. Oh, glória, né? Você olha e diz, oh, quanta santidade. Quanta santidade. Aí Deus olha para o coração e olha para nós e diz, vocês estão enganados. Vocês não enxergam o coração dessa pessoa, mas eu enxergo. Estão ali mostrando para as pessoas à sua volta que são santos, que são puros, né? Mas o coração está cheio de lixo, de imundícia, o coração está contaminado. Davi disse no Salmo 51, cria em mim, ó Senhor, um coração puro. É necessário, queridos, que nós tenhamos um coração puro, um coração limpo, para que nós possamos agradar o Deus a que nós servimos. Tiago capítulo 4 diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações.
O lixo que precisa ser retirado do coração do cristão são as obras da carne que estão lá em Gálatas capítulo 5, prostituição, adultério, fornicação, a mentira, a avareza, a idolatria, mágoas, ressentimentos, vaidade, inveja, soberba, orgulho. Esse lixo tem que sair, querido. Nós, com a nossa aparência de santidade, nós enganamos as pessoas à nossa volta, mas não enganamos a Deus jamais. Jamais nós vamos nos aproximar do Senhor se nós tivermos um coração impuro, cheio dessa imundície, desse lixo. Efésios capítulo 4 diz que nós temos que crescer espiritualmente, presta atenção nisso. Efésios capítulo 4 diz que nós precisamos crescer espiritualmente, até que nós sejamos a homem e mulher perfeitos, e possamos atingir a estatura de Cristo. Só que tem muita gente, muito cristão que não cresce espiritualmente, que não avança espiritualmente, porque ele está carregando peso extra. Ele está carregando um entulho, ele está carregando lixo, ele está carregando coisas que deveriam ter sido desprezadas, jogadas fora pela porta do monturo há muito tempo. E eles estão carregando todo esse peso, todo esse lixo nas suas vidas. E esse lixo impede uma comunhão com o Senhor, impede uma intimidade com Deus. Você lembra que Jesus falou lá em Mateus capítulo 23? 23, que quando ele fala do sepulcro caiado, ele chega para os escribas, os fariseus, e diz assim: vocês parecem um sepulcro caiado. Sepulcro caiado bonitinho, né? Você olha, está ajeitadinho, pintadinho. Vamos trazer para o nosso tempo hoje lá uma capelinha com uma foto, florzinha aqui, florzinha ali, está enfeitadinho, mas dentro está cheio do que? De podridão, de imundícia, é o que está escrito, de coisas que contaminam. Ele também falou, Mateus 23, do copo e do prato. O que adianta limpar o exterior do prato e o exterior do copo, se por dentro está sujo? Essa é a mensagem que a porta do monturo nos traz, querido. Alimpai os vossos corações. Restauração da comunhão com o Senhor. Busca de santidade. E só se consegue essas coisas com obediência à palavra de Deus. Não existe outra maneira. Não existe outro caminho para conseguirmos a santidade que é necessária para que nós possamos ver a Deus. Assim está escrito na sua palavra: sem santidade ninguém verá o Senhor. A porta dos monturos nos faz ver isso, que nós precisamos tirar de dentro de nós tudo que nos contamina e nos distancia do Senhor. Às vezes é difícil, claro que é, porque nós vamos ter que abrir mão dos nossos desejos, dos nossos sonhos, de coisas que nós gostamos, mas se essas coisas desagradam a Deus, se esses sonhos não condizem com a palavra de Deus, qual é a finalidade da nossa vida? Quando entregamos a nossa vida para Cristo, qual é o voto que nós fizemos ao Senhor? De fazer aquilo que agrada a Deus, não é isso? Então não perca mais tempo, porque ainda há uma oportunidade, ainda é tempo de você mudar e levar uma vida de santidade, uma vida que agrada ao Senhor. Jesus disse em João capítulo 8, o Pai sempre está comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. O Senhor sempre vai estar ao teu lado, se você se esforçar para fazer aquilo que agrada a Ele. Limpa esse coração. Abre mão de tudo aquilo que te distancia do Senhor. Joga tudo fora. Não existe nada mais precioso que a salvação da nossa alma. Não desperdice isso. Foi por isso que Jesus veio a este mundo, a esta terra, para trazer a nós o perdão dos nossos pecados e a salvação para a nossa alma. Paulo disse, eu não me recordo qual é o capítulo agora, mas ele disse, o livro, ele disse: eu sou o que sou. Sei que sou o menor dos apóstolos, disse Paulo. Mas a graça do Senhor não foi vã na minha vida, não foi vã para comigo. Paulo entendeu que Jesus veio para trazer o perdão, a restauração, a reconciliação com o Pai, a salvação da alma dele. E Paulo se agarrou nisso, nessa promessa, nessa palavra que é pura e é verdadeira. Paulo abriu mão de tudo que o contaminava, de tudo que ele acreditava que era certo e que ele fazia e era errado, queridos. Ele abriu mão de tudo para seguir a Cristo. Ele deixou que o coração dele fosse mudado e transformado. Faça isso.
Limpai as mãos, pecadores, diz Tiago, e purificai os vossos corações. Nós vamos parar por aqui hoje, né? Vamos encerrar hoje o nosso estudo. E eu quero relembrar a você, querido, uma coisinha a mais sobre a porta do peixe. Eu já falei, acho, da outra vez. O Senhor quer que eu e você sejamos pescadores. Ele quer nos usar na sua obra. Então, se disponibilize para isso. Diga, Senhor, eis-me aqui. Isaías tentou inventar uma desculpa. Ele disse, mas Senhor, eu sou um homem de lábios impuros que habita no meio de um povo de impuros lábios. Talvez você esteja há tempo na igreja e você queira ser um instrumento na mão de Deus, mas o teu coração está contaminado. Faça a oração de Davi. Senhor, cria em mim um coração puro, um espírito reto. O Senhor ouve o nosso clamor, a nossa oração, pode ter certeza disso. Os olhos do Senhor estão sobre mim e sobre você a cada instante da nossa vida, todos os segundos da nossa vida. Ele não vai te deixar sem resposta. Seja um daqueles que dá alimento aos peixes, que leva a palavra de Deus ao homem. Divulga este canal, eu vou te convidar mais uma vez. Envia ele para os teus amigos, para os teus parentes. Não importa se eles são simpatizantes ou não do Evangelho. Tá? Faça a sua parte. Vá lá e plante a semente. E quero frisar mais uma vez. Esse canal, queridos, ele não tem nenhum objetivo diante de Deus, estou lhe dizendo isso, de arrecadar algum recurso financeiro. Não tem. E nem de promover alguém, o nome de alguém. Não tem. O objetivo é divulgar a palavra de Deus, é alcançar a tua vida, é transformar a tua vida. É ajudar você a buscar uma vida de santidade. Abrir os teus olhos. Que Deus te abençoe, que Deus guie os teus passos e até a semana que vem, né, no nosso 4º vídeo, se assim Deus permitir. Em nome de Jesus, um abraço a todos, Deus abençoe.